Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos tendo uma capela que foi preparada com muito carinho, né? E nós temos o privilégio nesta manhã de receber aqui no nosso colégio duas psicólogas, né? A Kathleen e a Paloma. E elas vão falar um pouquinho com a gente aqui nessa manhã sobre um tema que é muito interessante. Então, aproveite o máximo dessa capela, né? Preste bastante atenção. O conteúdo é muito rico, tá? Então vai ser um momento assim muito especial que teremos aqui com elas. Acompanhando também está o Luigi, né? Fazendo parte aí da equipe, né? Então é um prazer, né? Estar recebendo aqui no nosso colégio. Receba eles estão com uma salva de palmas, né? Eles merecem também. Bom dia, galera. Bom dia. Eu não sei se alguém aqui me conhece, mas eu sou a Paloma, uma das psicólogas, e essa é a minha companheira e amiga, Kathleen. Oi, gente. Eu conheço umas carinhas, hein? Boa, boa. Hoje nós falaremos a respeito de um tema muito importante, que é a campanha do Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio. Todos vocês conhecem a campanha? Tem alguém que não conhecia? Beleza. Pode passar, por favor. Bom, vou começar aqui com uma frase de impacto para vocês, falando o que vai resumir a nossa palestra de hoje, tá? O suicídio, ele é o ato final de um processo de adoecimento que se inicia com a falta de um propósito de vida. A gente precisa entender que todo processo, tem um começo, um meio e um fim. O suicídio, quando acontece, geralmente ele está no fim desse processo, que se iniciou lá atrás com a falta de um propósito de vida. E o que é a campanha do Setembro Amarelo? Bom, o mês de setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Foi uma campanha iniciada aqui no Brasil, lá no ano de 2015. E o que ela visa? Né? Essa campanha ela visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, então o que ele é, né? Bem como evitar o seu acontecimento. E no dia 10, que passou há umas 2, eu acho, semanas atrás, se comemorou o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, o mês inteiro nós usamos como campanha, né, mas o dia 10 foi denominado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o que é o suicídio? O suicídio ele é um ato que tem por finalidade tirar a própria vida. E como a gente lida com esse assunto, que é um assunto tão delicado, né, tão forte? Muitas pessoas, na verdade, não gostam nem de tocar nesse assunto. Mas é importante a gente entender que esse assunto ele precisa ser falado de uma forma realista e nunca superficial, tá? Quanto mais superficial a gente tratar esse assunto, mais preconceito, mais tabu vão existir, beleza? Alguém aqui conhece alguém, ou, enfim, tem alguém que já passou por esse processo de suicídio? Que bom que são poucas as pessoas, mas infelizmente que temos pessoas que conhecem, né? Porque de fato é muito triste. Bom, as principais causas e fatores de risco. O primeiro tópico aí são os transtornos mentais. A palavra é um pouco grande, né, e difícil, e a gente acha, falando de transtorno mental, a gente está falando de loucura. Mas não, né, a gente já tirou esses tabus da nossa mente, e transtorno mental é depressão, os transtornos de personalidade, dependência química e alcoólica, e também os sintomas psicóticos. Todo suicídio, 60%, né, falando de estatísticas, é causado por transtornos mentais. Então, aquele indivíduo tem um transtorno, mais comum a depressão, e infelizmente pensa nesse ato. Mas também tem outras doenças, como transtorno de ansiedade, doença de Alzheimer, né, que aí são doenças crônicas, né? Alzheimer, a demência, câncer e infecção. Pode passar?
O suicídio também podem ocorrer de forma impulsiva em momentos de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, como problemas financeiros, términos de relacionamento, dores crônicas e doenças. Então, às vezes, o indivíduo pensa nesse ato por estar passando por um momento de sofrimento profundo. Aquilo ali, aquela vida já não tem mais valor para ele, então ele fala, eu vou tomar um posicionamento, eu vou fazer alguma coisa. E esse sofrimento profundo é ocasionado por uma doença, mas também por momentos, por um processo de luto, por uma separação, às vezes por até uma mudança de cidade, de estado, de país. O enfrentamento de conflitos, desastres, e aí aqui também está falando que as causas e os fatores de riscos também pode ser o enfrentamento de conflitos, como violências, abusos, isolamento, né? Eu acompanho alguns pacientes e eu vejo que essa fase é a fase dos grupos, né? Sim. Mas é uma fase dos grupos que a gente tem que tomar cuidado com os isolados. Porque eu sei que a gente tem os nossos grupinhos, a adolescência, ela é propícia a isso, porque é uma questão de status, uma questão de estilos, de jeito, mas a gente sempre tem que estar com a pulguinha atrás da orelha, aquele que não faz parte do nosso grupo. E aí, nos sinais de alerta, a gente tem os 4 Ds, que é a depressão, então aquele sentimento, aquele isolamento ruim, cabisbaixo. Gente, quando a gente fala de tristeza e depressão, tristeza é uma emoção normal e natural do indivíduo. Mas quando a gente fala de depressão, a gente está falando daquela tristeza intensa. Aquela tristeza que o indivíduo não consegue nem ao menos lidar. É sufocante essa tristeza. A gente também está falando de desesperança, desamparo e desespero. Então, desespero é aquela questão profunda. Eu nunca vou sair daqui. Isso é muito para mim. Eu não posso suportar. A desesperança é, não, eu não tenho um futuro bom. Nada vai melhorar. Nada vai ficar melhor do que já... Porque está tão ruim, né? Então, nada pode ficar melhor. E o desamparo, o que a gente inclui ali, é literalmente esse isolamento de... Estou quietinho, estou desamparado. Aqui a gente fala de solidão e solitude. Solidão que é estar sozinho, é se sentir sozinho. E solitude é eu gostar da minha companhia, eu gostar de estar comigo, eu estar bem com esse momento a sós. Pode passar. Bom, outros sinais de alerta aí para a gente ficar atento, né? Verbalizações de desistência. Então, quando a gente escuta o colega, né, verbalizar, nossa, não quero mais viver, estou cansado da vida, não aguento mais, estou exausto, né, não tenho mais utilidade para nada. Uma mudança significativa na aparência. Então, a pessoa começa a ter desleixo com sua própria aparência. Um aumento da irritabilidade, explosões de raiva e comportamentos de automutilação. Todos sabem o que é automutilação? Alguém não sabe? Boa, automutilação nada mais é do que a gente causar algum ato letal, né? Assim, a gente se automachucar, no caso. E também, como sinal de alerta, por último, mas não menos importante, a ideação suicida, que possui 3 estágios. A ideação suicida são os pensamentos de morte, ou o desejo de morrer, né? O primeiro estágio, que é o estágio leve, ele começa no pensamento. Então, a pessoa começa a ter pensamentos de morte, o desejo de morrer, ou, nossa, como seria se eu conseguisse alcançar esse posicionamento, né, de me suicidar? E aí, essa pessoa, no nível leve, ela ainda está aberta para ajuda. Então, seria o melhor momento para que nós pudéssemos observar esses sinais e tentar ajudá-la. O nível moderado, ele deixa de ser só um pensamento e ele passa a ser um planejamento, uma especulação. A pessoa começa a pesquisar sobre isso, sobre formas de suicídio ou de automutilação. E aí, nesse nível, a pessoa ela já se encontra pouco aberta para ajuda, né? Ela ainda pode se permitir ser ajudada, mas não necessariamente ela vai estar aberta para isso. E no nível grave,
é nesse nível moderado que começa a surgir aqueles desafios. Não sei se vocês já ouviram falar da baleia azul. É baleia azul? Ninguém ouviu? É da minha época, não é da época de vocês? Olha lá, já ouviu? É nesse nível que, infelizmente, né, tem muitos grupos no Twitter que ensina a pessoa a fazer o ato. Infelizmente, isso é muito real. E no nível grave, a pessoa deixa de só pensar, deixa de só planejar ou especular para começar a se preparar e, de fato, tentar, né? E aí, nesse nível, gente, a pessoa já se encontra fechada para ajuda. Vai ser muito difícil a gente conseguir ajudar uma pessoa no nível grave da ideação suicida. E é sempre bom a gente entender que uma tentativa de suicídio, ela aumenta a probabilidade de novas tentativas. Então, quem já tentou uma vez, pode, infelizmente, vir a tentar de novo. Bom, como ajudar uma pessoa que se encontra nesse estágio, né? Primeiro, nós precisamos, então, identificar os sintomas, como falados anteriormente. Nós também podemos fazer perguntas sobre o estado psicológico, os pensamentos ou os desejos dessa pessoa. Poxa, como é que você está? Como é que foi seu dia? Você precisa de alguma coisa? Né? Tem alguma coisa acontecendo? Estou percebendo que você está mais isolado, que você está mais cabisbaixo. Eu posso te ajudar com algo? Não fazer críticas ou repreensões morais e nunca fazer apelos emocionais, no sentido de, nossa, se você morrer, eu também morro. Né? Se você se machucar, eu também vou me machucar. A pessoa, muitas vezes, vai encarar essa fala como algo para potencializar aquele desejo que ela já tem. Né? Também não desafie a pessoa, duvidando. Eu duvido você fazer isso. Eu não acho que você seja capaz. Também não busque culpados. Incentive esse colega a buscar ajuda, não minimizando o problema. E não também encarando como drama. Às vezes a gente escuta, é frescura, vai passar. Né? É exagero. É exagero. Uma aluna da palestra anterior falou, os meus pais falam que é muito pequeno, que as pessoas têm problemas maiores que o meu. Mas o seu problema é único. Sim. Então, não minimize a dor do outro. Né? Se coloque nesse lugar, tenha empatia. E, mediante a um risco imediato de suicídio, não deixe a pessoa sozinha. Cuidado com a segurança do ambiente e busque ajuda imediata de um profissional. Sim. Pode passar, por favor. Bom, eu costumo falar bastante no consultório do ser humano como um ser humano integral. Né? Nós precisamos entender que nós somos um ser completo. Nós não somos feitos só do nosso emocional ou do nosso físico. Nós precisamos entender que o ser humano ele é feito de mente, corpo e espírito. Não adianta a gente cuidar da nossa alimentação e não cuidar do nosso emocional. Ou ir a um psicólogo e não cuidar da nossa alimentação, ou não fazer atividades físicas, não tomar água. O conceito de saúde, quando a gente pensa, aquela pessoa tem saúde, de fato, você tem saúde? Se a gente não está doente, se a gente não tem nenhum diagnóstico, a gente fala, sim, eu tenho saúde, mas será? O conceito de saúde ele vai muito além de só não estar doente. O conceito de saúde ele é denominado quando nós temos um bem-estar completo das 3 areazinhas, física, mental e espiritual. E aí, relacionando ao tema, né, do suicídio, como é que a gente pode tratar um suicida em potencial? Ou seja, uma pessoa que tem o comportamento suicida. O tratamento ele deve ter 3 elementos básicos: medicação, terapia e fé. Não tem como a gente anular um e nem outro. Infelizmente, muitos transtornos precisam da medicação para estabilizar questões orgânicas, químicas do nosso cérebro, do nosso organismo. E aí, sim, a terapia vai entrar e vai ajudar a estabilizar os sintomas comportamentais, bem como as crenças e os pensamentos que vocês têm a respeito de si ou dos outros. E agora a gente vai passar um vídeo bem rapidinho. O vídeo é legendado, então peço para vocês prestarem bastante atenção, que é um vídeo muito bom. E a gente já volta.
had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Boa. Gostaram do vídeo? Boa. Agora a gente vai entrar numa parte final da nossa palestra, mas é uma parte muito importante também. Eu costumo dizer que essa, na verdade, é mais importante do que a primeira parte, porque a primeira parte é mais técnica e essa é mais voltada para o propósito de vida, né? E aí, esse slide aqui, a gente fala, né, entre 50 milhões você foi escolhido. Entre 50 milhões, o quê? Entre 50 milhões espermatozoides na luta lá para chegar onde tem que chegar,
Você foi o escolhido para ter uma vida, para nascer. Pode passar, por favor. O nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver. Então, como eu falei lá atrás, não adianta nós cuidarmos somente de uma das áreas da nossa vida e não cuidar de outra. Pensando no ser humano integral, nós precisamos sempre ter o olhar para as 3 areazinhas do nosso organismo. Agora a gente vai fazer um parâmetro com a água. E depois a gente vai explicar o porquê, né? Sim. Mas a gente é 70% água. O nosso corpo é formado. Tá achando que psicóloga é só psicóloga? Não. A gente é quase uma aula de biologia. A água, ela regula a nossa temperatura, ela transporta os nutrientes, sais e o oxigênio, ela limpa e expulsa substâncias ácidas e tóxicas, ela produz energia e ela regula todos os órgãos. Bom, a falta da água. A gente viu que a água, de fato, então, ela é muito importante para nós como um todo, né? E o que a falta da água traz? A desidratação. Então, a falta da água, ela prejudica as funções cerebrais, como atenção, memória e raciocínio. Uma queda no desempenho das atividades da vida diária. Mau hálito, boca seca, envelhecimento da pele, ressecamento do cabelo ou fraqueza nas unhas. Altera o nosso metabolismo. Cansaço, fadiga, indisposição, dores no corpo, mudanças repentinas de humor, ora estou feliz, ora estou triste. Aumento da temperatura corporal, um acúmulo de substâncias tóxicas que pode gerar uma insuficiência renal e uma desidratação que pode levar à morte. No Brasil, 4 dias sem água leva a óbito. Agora a gente vai entrar um pouquinho, né? Por que a gente está trazendo a água? Olhando para essa desidratação, nós vamos entender um pouquinho do passo a passo da morte espiritual. Tudo começa com você sentindo sede. O primeiro passo é a sede leve. É a falta de sentido e propósito. São os questionamentos sobre a sua existência e sobre a sua real importância na vida das pessoas. Então, tudo começa leve. Será que eu tenho valor? Será que vale a pena eu estar aqui? O segundo passo é a sede moderada. E aí a gente está falando de insatisfação por não conseguir se sentir completo. É a preocupação acerca do futuro. É a vontade de se isolar. É o medo de não dar conta dos desafios. E aqui está as oscilações de humor. Então, ora feliz, ora triste, ora bem, ora mal. E entra o desânimo. Não é intenso, mas existe o desânimo. E o terceiro passo é a sede intensa, que aí é o desânimo que começa a levar à desistência. E aí acontece a queda nos rendimentos e na produtividade. Então, é a hora que as nossas notas caem, é a hora que a gente já não quer mais estudar. E aí vem a sensação de inadequação, de inutilidade. Eu não sou útil, eu não deveria estar aqui. De não pertencimento. Cadê o meu grupo? Cadê os meus amigos? Acho que eu não me adequo em nenhum lugar, em nenhuma pessoa. Aqui entra a solidão, o humor irritável e os pensamentos de morte. Passando o processo de sede, nós começamos a desidratação. E o primeiro da desidratação, que já seria o 4º nível da nossa sede, é a desidratação profunda, onde a gente encontra hábitos já prejudiciais e nocivos, conflitos com pessoas, crises nervosas, apatia profunda, perda de interesse nas atividades da vida, perda da autonomia, hábitos alimentares ruins, negligência com a saúde, uso de substâncias ou remédios em excesso, e aí também entra já o planejamento de morte. E por último, a nossa desidratação total. É literalmente o fim do poço. E o que a gente encontra nesse nível, né? Falência das funções de raciocínio do cérebro, excesso de crenças limitantes sobre si, sobre os outros ou sobre a vida,
Nós já citamos algumas. Eu não sirvo para nada, eu não deveria estar aqui, ninguém gosta de mim, eu não sou útil, o meu futuro, não tenho esperança para o meu futuro, entre outras coisas. Incapacidade para dialogar ou conversar racionalmente com as pessoas, alterações muito profundas no sistema nervoso, e aí nós enxergamos a tentativa ou, de fato, as consolidações do suicídio. Então, é nessa fase da desidratação total, quando a nossa sede já ultrapassou todos os níveis, que a gente encontra as tentativas ou, infelizmente, a consolidação do suicídio. E, para finalizar, eu queria ler com vocês, né, um versículo que está em João 4, do 13 ao 14, que diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede de novo. Que água? A água natural. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará a vida eterna. Gente, por que é tão importante essa campanha? Não somente para a gente falar do suicídio, ou do que ele é, ou o que pode evitar, ou como a gente pode ajudar. Isso é muito importante? É. Mas muito mais do que isso, a gente entender o quanto a gente é importante, o quanto a gente é único, singular. Nós não estamos aqui por acaso, fomos criados com um propósito. Então, alcancem esse propósito, busquem por ele. Quem beber da fonte da água da vida receberá a presença do Espírito Santo. E, com isso, terá suas necessidades emocionais mais profundas supridas. E ainda virará fonte de vida para as outras pessoas que estão com sede, espiritualmente mortas. A gente vai abrir um pouquinho para dúvidas agora, para a gente encerrar. E aí, no final das dúvidas, a gente vai fazer uma rodinha com quem quiser, como se fosse um plantão psicológico, para a gente ouvir, para a gente acolher, para a gente poder abraçar. E aí é com quem quiser, né, Loma? Mas agora a gente vai abrir para dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Bora que a gente não tem muito tempo. Não. Deve ter dúvida, mas deve estar tudo envergonhado. Tá todo mundo dormindo. Ninguém tem alguma dúvida ou alguma experiência para compartilhar? Dá-lhe uma.